Olá, pessoal. Bem-vindas e bem-vindos à nossa primeira aula do curso aí teórico de cibernética e faz parte do curso de ciberarqueologia da UFMG. Hoje nós vamos discutir aí o tema da cibernética antes da cibernética. O perigo vem do céu. Nós vamos ver o que significa isso, porque eu estou aqui colocando como título a cibernética antes da própria cibernética, né? Vamos discutir isso ao longo aí das próximas apresentações, próximos slides. Eu quero começar aqui, pessoal, apresentando para vocês uma chamadinha aqui, um texto da biografia do Lindbergh, de 1927, quando ele fez, né, a travessia. Ele foi o responsável pelo primeiro, ele foi o primeiro aviador a cruzar o Atlântico em 1927, de Nova York a Paris. Levou, se eu não me engano, 33 horas. E esse trecho que eu separei aqui, embora esteja em inglês, assim, ele quer dizer que o Lindbergh, depois de um tempo sobrevoando aí o oceano, né, para poder chegar a Paris, ele começou a enxergar essa máquina, esse avião, como um ser unido a ele, como uma simbiose. Ele diz ali, né, deixa eu pegar aqui a anotadora, nós compartilhamos nossas experiências juntos, cada um dependente da lealdade do outro. Então, a gente tem aqui um relato de 1927 sobre um homem que tornou a máquina algo dele mesmo, a máquina como algo que faz parte do corpo dele. Ele sobrevoou ali, ele voou 33 horas, tendo uma máquina comandando a sua vida, né? Porque ele dependia desse avião para sobreviver, e também sendo comandado por ela, porque ela respondia a todos os movimentos que ele fazia, né? Então nós temos um relato aí, em 1927, sobre essa simbiose homem-máquina. E é isso que a gente vai conversar ao longo de todo o curso aqui de cibernética, mas eu quis trazer esse trechinho para a gente lembrar disso às vezes. É interessante vocês manterem isso na cabeça, de como a todo momento o homem vai estar ligado ao maquinário ao seu redor, né? Seja esse maquinário enxergado como uma mera ferramenta ou como uma inteligência artificial com a qual ele dialoga aí, os nossos assistentes nos smartphones, enfim, também é uma simbiose. Mas eu quero aqui vir um pouquinho antes, eu quero dar um pulinho ali na Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, para mostrar para vocês a dificuldade que acontecia durante as batalhas navais de você acertar o navio inimigo, né? Eu vou passar um videozinho aqui, pessoal, pra gente. O vídeo, infelizmente, não tem legenda, tá só em inglês, mas vocês podem acompanhar aí enquanto eu vou falando aqui brevemente. Dê uma olhada aqui, pessoal, como se dava a trajetória, né, para você acertar o seu inimigo ali. Você tinha que fazer um ajuste ali, algumas contas na questão do vento, a direção do barco, né, do navio onde você estava, e para você saber a hora correta de disparar e acertar o navio ali que está distante. Então a gente tem, né, a gente vê essa dificuldade em traçar a trajetória inimiga para acertar os tiros. E também por você estar num navio, é claro que nem você, nem o seu inimigo vão estar parados o tempo todo, né? Então a velocidade variava a todo momento, e a direção dos navios também. Logo a gente pode ver que essa artilharia da Primeira Guerra Mundial, nesse começo, não era muito eficiente, né? É, o grau de acerto do seu inimigo ali, que a munição acerte o seu inimigo, era muito baixo. Porém, isso começou a mudar um pouquinho ali
Já quando estávamos, né, o mundo estava na Primeira Guerra Mundial, em 1916, com uma invenção do engenheiro, o denominado Hannibal Ford, e não confundam esse Ford com o Ford lá do carro, né? Não é o mesmo. Esse Ford, ele é um engenheiro que em 1915 ele fundou essa empresa, a Ford Instrument Company. E em 1916, o Ford ele mostrou aos tenentes do navio USS Texas, né, um dos mais famosos ali da marinha estadunidense, um sistema que ele tinha inventado, que a empresa dele tinha inventado. Um novo sistema de cálculos mecanizado denominado Range Keeper. Eu não sei direito a tradução disso, eu não achei uma tradução disso, né, para português. Mas assim, se a gente pegar isso numa tradução livre, seria mais ou menos como sustentador de alcance, né? Algo aí que vai manter o inimigo sempre dentro aí das contas para você conseguir alcançá-lo com a sua artilharia. É mais ou menos isso que quer dizer Range Keeper, o nome desse aparelho, né? E a gente tem que ver aqui que o que formava esse Range Keeper eram três aspectos principais. O primeiro era a percepção, ou seja, você tinha que olhar através do visor, né? Isso era essencial, você tinha que olhar o seu inimigo. Isso fazia parte então do Range Keeper, o primeiro aspecto, a percepção. O segundo aspecto era denominado integração, que é você estimar a trajetória do alvo, né? Saber onde esse alvo vai estar no futuro, para que aí você entre no terceiro aspecto, que é a articulação, que é simplesmente você apertar o gatilho ou automatizar esse aperto do gatilho para que então a munição ali seja disparada e você acerte o seu inimigo, né? Então eram esses três aspectos principais desse aparelho: percepção, o olhar, né? A integração, que é estimar o local, e finalmente disparar, que a gente chama de articulação. Aqui eu tenho um exemplo de um Range Keeper aqui que vocês estão vendo na tela. Só que eu não achei o primeiro modelo, né, que era o Mark I, lá de 1916. Eu achei aqui o Mark VII de 1930, ou seja, um modelo um pouco mais modificado, né, que teve aí uma evolução aí no modelo maior. Porém, a ideia era sempre a mesma. Aí, a ideia de você fazer a predição aí, né, você saber onde o seu inimigo estaria. E dê uma olhadinha aqui, pessoal, na dificuldade que era para você manipular esse dispositivo. Olhem o tanto de botões e alavancas que nós temos aqui para que as pessoas ali, né, os combatentes, pudessem fazer a matemática deles ali sob o calor da batalha, né? Dê uma olhada aqui, por exemplo, a gente tem aqui na parte de cima o alvo, né? Ficava aqui mostrando onde estava o seu alvo, no qual você queria acertar. Aqui embaixo o seu próprio navio, então a direção, né, do seu próprio navio. E aqui uma série de, não sei como a gente chama isso, enfim, uns botões giratórios aí, uma espécie de potenciômetro para você regular aqui, por exemplo, a velocidade do vento, a correção ali, e todas as variáveis assim, né, que você tinha que observar o seu inimigo e colocar nesse computador mecânico aqui, nesse computador analógico, era feito por alavancas. Então você tinha que ter combatentes aí, pessoas muito bem treinadas para que isso funcionasse. Você tinha que ter uma especialização humana para isso. O dispositivo foi criado para facilitar, para que eles tivessem um grau maior de acertos. Porém, o fator humano aí ainda era essencial para que esse Range Keeper aqui continuasse funcionando, né?
para que tivesse o funcionamento para o qual ele foi inicialmente projetado. E da Primeira Guerra Mundial, vamos dar um pulinho agora para a Segunda Guerra Mundial, porque a gente teve todos esses avanços aí, esses conhecimentos, as construções de automatização, né, de artilharia aí nas décadas de 20 e 30. Mas aí começou a Segunda Guerra Mundial, que foi de 39 a 45. E acabaram entrando aí aviões um pouco mais, digamos aí, mais potentes nessa guerra, né? E para isso foi necessário, então, voltar ali a bancada e fazer novos projetos para que a artilharia ficasse ainda melhor, para que ela conseguisse acertar o avião ali no céu a partir do seu navio e depois mais para frente a partir do solo terrestre. Então, em 1930, né, a Sperry Corporation, que é uma empresa fundada pelo Elmer Ambrose Sperry em 1910, ela atuava principalmente em 3 segmentos, essa empresa ali, né? Ela produzia pilotos automáticos para navios, para auxiliar ali no controle, né, do navio. Ela também produzia pilotos automáticos para aeronaves, para aviões, porque imagina a dificuldade que era você manter ali, se você pegar qualquer foto de cockpit, um monte de botões e você está ali numa velocidade gigantesca, você tem que fazer tudo isso e ainda se preocupar em mirar no seu inimigo, enfim, tudo isso em tempo real. Então, o piloto automático auxiliava muito as aeronaves nessa época. E o terceiro segmento no qual eles atuavam eram os sistemas de artilharia antiaérea. É sobre eles que a gente vai conversar aqui. Porque em 1930, a Sperry Corporation, então, desenvolveu esse Preditor T6, que era um computador analógico. O que eu quero dizer por computador analógico aqui? Imaginem um computador em que todas as variáveis, todas as contas eram tudo feito por engrenagens, por servomotores, por servomecanismos, né? Não existia o transistor ainda, não existia ali o chip, né? O IC ali, as formas integradas de computação que a gente tem hoje. Então era tudo feito mecanicamente. É isso que a gente chama de computador analógico. Então, essa era a tecnologia da época da Segunda Guerra Mundial. Era ainda tudo muito analógico, né? Somente na segunda metade do século XX que começou a surgir os aparatos digitais por eles mesmos, né? Então, esse desenvolvimento desse computador, o Preditor T6, o que ele fazia? Como o próprio nome diz, ele fazia a predição, né? Mas o que é a predição? A predição é você saber o local onde a aeronave inimiga, o navio, aqui no caso é a aeronave, né? A aeronave ali, o avião inimigo vai estar no céu em determinado momento, né? Porque não adianta você querer atirar no avião na hora que você vê o avião ali, você atirar na mesma direção, porque ele já vai estar distante quando a munição, a bala chegar nele. Então a predição é você descobrir, né, o local em que essa aeronave inimiga vai estar ao longo do tempo. Existia toda uma tabela de predição para você saber, a partir do momento que você visualizava a nave, onde ela estaria no tempo X, né? Então você conseguia ali com a tabela calcular esses tempos e inserir então no computador ali a variável. E outra característica do preditor era a balística, né? Porque não bastava somente saber onde mirar, você tinha que saber quando atirar. Você tinha que saber como mirar a arma, né? De modo que essa cápsula lançada ela explodisse no momento exato em um determinado ponto XYZ. Então você tinha que saber
onde a nave estaria, você teria que saber o tempo exato de disparar ali a sua artilharia para que a bala chegasse e onde que essa bala, essa munição, iria explodir. Eu tenho aqui um vídeo, né, sobre os preditores, aí uma ideia de preditores, a gente tem uma ideia de como as armas, presta atenção como as armas miravam antes dos aviões chegarem. Notem que ele disparou antes do avião chegar e a bala explodiu ali, só que não pegou, né? Porque não teve um cálculo legal. E a gente tinha então as armas que acertavam o avião quando batiam, né, no avião, quando atingiam o avião, mas depois foi sendo desenvolvido munições que explodiam antes do avião, elas explodiam onde você calculasse. Então você conseguia fazer com que essa explosão acertasse o avião. É o que está sendo explicado aqui no vídeo também. Por exemplo, caçar patos, é bem isso, né? Você tem que fazer a predição para saber onde você atira para acertar no coitado do patinho aí. Olha lá, pessoal. Aquela coisa que eu falei de primeiro olhar, né? Primeiro ter a visão. Uma vez que você fazia ali, focava no avião, ocorria toda a matemática da predição. Aqui o radar, que a gente vai falar sobre ele logo a seguir. O radar mandava o sinal para o computador mandava para a artilharia. Olha ali, pessoal, ó. Você tinha que atirar antes para poder saber onde acertar o avião inimigo. Ó, acho que já deu para pegar a ideia aí. E no vídeo ele mostrou e o narrador falou sobre radar. Vamos falar aqui também um pouquinho sobre o radar, ou por que eles foram fundamentais na Segunda Guerra Mundial, né? Radar quer dizer aí Radio Detection and Ranging, né? A detecção e espaçamento, aí, alcance por rádio. Eu acho que todo mundo já sabe mais ou menos como funciona um radar, não tem segredo, né? O radar emite uma onda. Essa onda, na hora que ela acerta o alvo, ela volta para o radar. Então, a partir do tempo de transmissão e recepção, né, a partir do momento que você lança a onda, ela bate e volta, você calcula a distância do objeto. Então, essa é a ideia central de um radar, mas não era tão eficiente no início da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Dê uma olhada aqui, pessoal. Esse radar aqui, ó, por exemplo, se a gente posicionasse 3 radares, as ondas deles estão bem espaçadas aqui, são ondas longas. E a onda longa fazia com que ele não fosse... Nem sempre o avião era detectado por causa disso. Porque havia um espaçamento e aí não dava tempo, então, da onda bater no alvo e voltar para o escopo, que era onde as pessoas, né, os combatentes viam o pontinho ali surgindo, o pontinho do inimigo. E é justamente isso, pessoal, só uma curiosidade aqui, o escopo, né, quando a gente diz que alguma coisa está fora do escopo, é porque está fora do nosso radar. Então, isso aqui que a gente visualiza se chama escopo. Fica aí a curiosidade pra gente.
Mas qual que era o problema principal dessas ondas longas, né? Essas ondas compridas aí dos radares do início da Segunda Guerra Mundial? Um dos problemas mais graves foi justamente esse: o ataque dos kamikazes, né? Em 1941 houve o ataque dos kamikazes à base de Pearl Harbor, e esses kamikazes eles eram ataques, né, dos japoneses, eram ataques suicidas bem rápidos, baixos e imprevisíveis. E mesmo que você estivesse ali no navio e conseguisse acertar o avião com a sua artilharia, isso nem sempre seria positivo, assim, traria algum benefício. Porque o avião já estava tão baixo na sua direção que você apenas iria acertar um avião que iria te acertar logo em seguida. Então, o ataque a Pearl Harbor foi fundamental para as pessoas, para os engenheiros ali, voltarem para a prancheta e desenvolverem um novo dispositivo aí, né? Por quê? Porque eles perceberam que esses radares de ondas longas, ondas compridas, não detectavam os aviões que voavam muito baixo, porque não tinha comprimento para bater e voltar a onda pro radar ali, pro receptor. Então eles voltaram para a prancheta e ali, né, na Inglaterra, em 1939, na Universidade de Birmingham, se eu não me engano é a terra dos Peaky Blinders ali, do seriado, inclusive, foi inventado ali pelos cientistas da universidade o magnetron ou magnetron. Eu não sei qual que é a pronúncia disso. Eu sei que foi inventado em 1939. O que o magnetron fazia? Ele era uma espécie de radar de ondas bem curtinhas, assim. Ondas bem próximas, né? Pra vocês terem uma ideia, o magnetron ele conseguia produzir ondas curtas de 10 centímetros ou até mesmo 3 centímetros só. E com isso, né, fazia com que aumentasse a resolução de detecção dos inimigos. E por ele ser tão pequenininho, por ele ter um tamanho diminuto, ele permitiu inclusive que os radares se tornassem móveis, né, deixassem de ser só aquele trambolhão gigantesco que ficava ali em cima de um navio, para poder ser colocado em outros dispositivos, digamos assim, outros meios de transporte, para que se tornasse móvel e você pudesse levar isso para outros lugares do campo de batalha, no caso. Olha aqui, pessoal, um exemplo aqui, por exemplo. A onda, aqui é uma onda, né, a frequência aqui da onda, por exemplo, rádio AM, a onda é bem espaçada, uma onda comprida, né? Aí a gente tem aqui o FM, e notem aqui que a onda, a micro-onda, que é advinda do magnetron, ela já começa a encurtar um pouco. E segue, né, pessoal? Infravermelho, ultravioleta, o raio-x já é uma onda com a frequência bem mais próxima uma da outra. E finalmente aí os raios gamas, aí, que é a onda do Hulk, né? Essa é uma onda que ninguém quer chegar perto. Mas a importância desse magnetron, além de facilitar nossa vida hoje em dia para a gente esquentar comida, né, utilizando micro-ondas, pois todo micro-ondas tem um magnetron dentro, se o seu micro-ondas parar de funcionar, porque muito provavelmente essa peça queimou. A importância dele foi que antes, todo aquele espaçamento que a gente tinha aqui, o alcance e o espaçamento das ondas, que não permitia você enxergar o avião no escopo, diminuiu. Né? Agora, com as micro-ondas do magnetron, era bem mais fácil você enxergar um avião, porque diminuiu o espaçamento entre as ondas e fez com que você conseguisse ver rapidamente, não importa se ele está mais baixo. Mesmo que o avião estivesse voando mais baixo, a onda é tão curtinha que dá tempo dela bater nele e voltar para o dispositivo. Então dava para você enxergar o seu inimigo e a partir daí tentar
combatê-lo de algum modo, né? Mirar ali, fazer toda a matemática envolvida no computador para que a artilharia desse conta. Eu tenho aqui, vou deixar rodando aqui, pessoal, um videozinho mostrando um conjunto de artilharia com radares, né, que auxiliava na detecção dos inimigos. E vai ter uma hora aqui no vídeo que eu vou mostrar para vocês que vai aparecer um rapaz sentado na frente do radar, vendo ali os pontos em que os inimigos apareciam. Isso é denominado PIP. Eram uns pips que davam na tela, assim. Pip, pip, e você sabia que era um inimigo ali. E é interessante porque isso, as pessoas tinham que ser altamente treinadas para distinguir o que era um ponto de inimigo de um ruído normal do radar. Tanto é que existia uma ciência nessa época chamada pipologia, pra vocês terem uma ideia, para fazer com que os combatentes ali, né, o pessoal da marinha, enfim, conseguisse distinguir então um inimigo de um ruído normal aí, uma interferência no rádio, algo de qualquer jeito assim. Aqui eu consigo adiantar melhor pra gente. Lembrando, né, que tinha que sempre ter alguém olhando para marcar o inimigo, para a partir daí fazer a matemática. Aqui, pessoal, que eu falei do PIP. Ali, ó, esses pontinhos ali, pessoal. Vou pegar aqui. Ó, esses pontinhos eram os pips que as pessoas treinadas tinham que saber diferenciar ali para saber que o inimigo estava chegando, né? Então era automatizado, mas não totalmente nessa época. E a partir daí você tinha então o cone do radar que conseguia identificar. Enfim, são questões mais técnicas. E, digamos assim, você identificou o seu inimigo. Então você fez a predição. Né? O primeiro elemento ali, a predição. Agora vamos falar rapidamente sobre o segundo elemento, que é a balística. Então eu sei o tempo que eu tenho que atirar ali, onde que o meu inimigo vai estar, mas eu tenho que saber agora quando atirar e quando que a minha munição tem que explodir para poder acertar o meu inimigo ali no ar ou o meu navio, enfim. E para isso foi inventada ali, né, na Segunda Guerra Mundial, pelos Estados Unidos, ali, pelas forças aliadas, o VT Fuse, Variable Time Fuse, que quer dizer fusível de tempo variável. Ele foi utilizado então pelas artilharias navais e terrestres. E interessante porque ele contava. Eu vou deixar aqui rolando um videozinho. Ele contava com um radar na ponta dessa munição, que só explodia quando era para explodir. Né? Quando ela se aproximava, assim, o radar detectava o inimigo, aí ele batia e explodia. E olhem aqui, pessoal, nesse vídeo, ele está explicando o porquê de ter uma bomba que explode antes de bater no chão, antes de bater no alvo, né? Por exemplo, o soldado ali caído, quer dizer, caído não, o soldado ali na trincheira, se a bomba bate no chão não vai pegar ele. Porém, né, se você coloca um radar ali, um magnetron na ponta dessa munição, na hora que você explode no ar, você acerta o seu inimigo. A mesma coisa com o avião. Ali. Então, na hora que você tem o radar que fica toda hora jogando ondas, na hora que ele bate no seu inimigo, ele vai explodir antes. Então, para facilitar. E aí, nós temos um magnetron ali, ó. E era o radarzinho que ficava nessa munição. As zonas de sensibilidade, né, do radar, elas ficavam a todo momento ali escaneando. E ali, ó, na hora que a parte branca encosta no seu inimigo, ela explode. Então, isso era balística também. Né? Como eu disse, essa balística, ela vai
essa balística não, desculpa, esse magnetron, por ele ser diminuto, fez com que as pessoas, fez com que o exército, ali, as forças armadas, pudessem tornar os radares móveis, pudessem levar isso para campo também, né? Então os engenheiros ali dos Estados Unidos, eles vão desenvolver esse radar aqui, móvel, chamado SCR-584. Quais que eram as vantagens desse radar móvel, né? As vantagens eram que você não precisava ficar dependendo só de pontos extremamente estratégicos ali na paisagem para poder detectar os seus inimigos. Muitas vezes você estava ali no limite da fronteira e você precisava de um radar para saber se eles iriam cruzar ali durante a noite, enfim. E aí, com esses radares móveis, o exército conseguia, de fato, saber quando os inimigos estavam atacando, né? E o interessante desse 584 aqui é que ele pesava 10 toneladas, ele custou, aí a bagatela, né, de cada unidade, $100.000. $100.000 é o preço aí desse preditor barra computador da Segunda Guerra Mundial. Porém, só uma curiosidade aqui, se não fosse por esse SCR 584 que foi exportado para a Inglaterra, provavelmente ali Londres teria sofrido muito mais com o bombardeio dos alemães logo após o dia D, né? Porque graças a esse radar que conseguia detectar as bombas chegando e com isso disparar artilharia para que ela pudesse fazer o contra-ataque, né? Pudesse minimizar e explodir a bomba no ar antes que ela chegasse nos prédios ali londrinos. Conseguiu, então, a Inglaterra conseguiu derrubar por volta de 340 bombas entre 18 de junho e 17 de julho. Foi quase 10% do bombardeio alemão que foi evitado, né? Foi aí apaziguado graças à utilização desses radares que os Estados Unidos exportou para a Inglaterra. Então, o desenvolvimento do magnetron foi bem interessante, porque o magnetron foi desenvolvido na Inglaterra, foi aperfeiçoado nos Estados Unidos e depois retornou para a Inglaterra como um radar móvel para ser utilizado, inclusive, nesses ataques noturnos, os bombardeios noturnos que a Alemanha fez contra a Inglaterra, principalmente em Londres, aí, logo após o dia D, durante a Segunda Guerra Mundial. E aqui, pessoal, a gente já se encaminhando para o final, eu quero apenas deixar aqui algo que é um gosto pessoal que eu tenho, que eu adoro ilustrações antigas de homens e máquinas, porque eu acho que é muita coisa assim que lembra muito ficção científica. Mas nesse caso aqui, o que vocês estão vendo não é ficção científica. É verdade e foi implementado, né? Novamente falando aqui da Spare Corporation, ali da empresa nova-iorquina, né? A gente tem aqui a contratação em 1940 do pintor italiano, né? O Alfred Crimi. E ele foi responsável por criar os esquetes, aí, os desenhos dessas torretas que foram implementadas no avião B-17, que a gente vai ver logo a seguir. Mas é legal ver, ter uma noção aqui da simbiose novamente do homem-máquina. Lembram lá do Lindbergh que a gente falou no primeiro slide? Aqui a gente pode ter uma ideia novamente do homem sentado ali, acoplado à torreta, um ambiente fechado ali em que ele controla, ele tem esse feedback, né, esse retorno tátil da metralhadora, no caso, da torreta. Então ele, naquele momento da batalha, o homem e a máquina é um só. Ele depende da máquina para sobreviver e a máquina depende dele também para não ser destruída, né? Então a gente tem aqui a torreta esférica do B-17. O videozinho aqui de um homem, né, limpando a sua máquina assassina aí, do B-17.
E aqui embaixo a gente tem aí uma visão quase da Millennium Falcon do Star Wars, aí, que era a visão que o combatente, né, o artilheiro, tinha quando ele estava aí dentro dessa torreta e foi projetada ali, desenhada pelo Alfred Creme em 1940, quando ele foi contratado pela Sperry Technology. Nota aí, pessoal, a questão das hélices ali, né, com as torretas. Eu acho que, eu acredito que havia algum sistema que impedisse essa torreta de subir mais, né? Porque senão ele ia atirar na própria hélice ali, ia derrubar o avião, né? Eu já vi isso num filme, não sei se foi no filme de Indiana Jones, uma coisa assim, que o rapaz tá ali com a metralhadora, ele vira bem na cauda do avião e acaba destruindo o próprio avião. Então, temos aqui o exemplo do B-17, o avião de guerra aí da Segunda Guerra Mundial. E agora sim, para finalizar, nós sabemos que na guerra sempre alguém lucra, e lucra muito, né? E quem lucrou muito na Segunda Guerra Mundial, ou seja, é quase impossível pensar a Segunda Guerra Mundial, os aparatos tecnológicos empregados na Segunda Guerra Mundial, sem pensar na empresa do Elmer Sperry. É claro que existiram outras, né? A IBM, a GE, enfim. Mas a Sperry foi uma das principais. Para a gente ter uma ideia ali, pessoal, em 1942, ela assinou um contrato com as Forças Armadas dos Estados Unidos para produzir mais de $1 bilhão em sistemas de controle, aqueles sistemas tanto para artilharia como também para aviões ali do piloto automático, mas principalmente para artilharia, sistema de radar móvel, né? Tudo isso que a gente conversou, os preditores, tudo isso que a gente viu até agora rendeu aí mais de $1 bilhão para essa empresa Sperry, com um contrato assinado em 1942. Isso gerou emprego, claro, né? Em 1943 o número de empregados chegava a 32 mil pessoas ali fabricando esses equipamentos que depois foram exportados para os frontes da Segunda Guerra Mundial. E ali entre 1942 e 1945, né, finzinho ali da Segunda Guerra Mundial, o valor dos produtos somaram mais de 1,3 bilhões de dólares. E como eu disse, sem os equipamentos da Sperry, nem as máquinas nem os homens poderiam ou podiam, né, operar sob fogo. Então essa é a grandíssima importância dessa empresa para a Segunda Guerra Mundial. Eu me despeço aqui, já dando aí o spoiler da próxima aula, da aula 2, que a gente vai falar sobre a cibernética acadêmica. Então, o que eu quis dizer com o título da aula de agora, que foi a cibernética antes da cibernética? Eu quis dizer que já existiam as ideias principais, fundamentais da cibernética, já eram embriões ali no desenvolvimento, por exemplo, do maquinário da Sperry, essa coisa do controle, de você saber onde está o avião para você atirar, tudo isso e você colocar as variáveis no computador, ou seja, tudo isso é uma retroalimentação, é um feedback que é o cerne da cibernética como disciplina que a gente conhece, né, que foi ser desenvolvida depois pelo Norbert Wiener, que é quem a gente vai ver, a gente vai conversar melhor na próxima aula. Então, fiquem aí que na próxima segmento a gente vai falar mais sobre cibernética, sobre a cibernética enquanto disciplina. E até lá, vocês têm que continuar sendo o que vocês sempre foram, ou seja, sejam incríveis, tá bom? Nunca se esqueçam disso. A gente se vê na próxima.